vamos dizer assim, o coordenador aí do SLPG. SLPG são os sobrenomes, né? Luiz Fernando Silva, S, Locks, né? E Pavlovski e, né, enfim, Goulart, SLPG, né? Agora com advogados também, já teve uma outra nomenclatura. E Luiz Fernando Silva também foi convidado para integrar a Associação Americana de Juristas para assessoramento na ONU dos assuntos atinentes aos trabalhadores do mundo como um todo, certo? Então, conhecimento muito nessa área. Então, essa é um pouco do currículo aí do Luiz Fernando. É possível que tenha outras formações aí, mas enfim, então, passo a palavra aqui ao nosso advogado que, pelo escritório, defende muito as nossas causas, trouxe muita renda para, distribuição de renda, vamos dizer assim, para os servidores públicos, federais principalmente, né? Uma vez que, em períodos, a gente faz um levantamento e percebe que são milhões de reais através dos processos, né, dos atrasados, como chama aí os nossos companheiros na base, em relação a processos de atrasados que são resgatados, né, por não ter o governo cumprido com a lei. Então o SLPG, através dos processos, através da nossa assessoria, através do sindicato, que além da política, então tem também essa assistência jurídica e faz com que tenhamos essa busca dos atrasados de milhões de reais que já o SLPG distribuiu para os filiados no estado de Santa Catarina todo. Então, com a palavra, o advogado Luiz Fernando Silva. Bom dia a todos, a todas. Sempre um prazer participar desses eventos com vocês, rever colegas jovens e não tão jovens, né? A gente, de certo modo, compartilhou a vida ao longo desses últimos 40 anos, né? Seja na advocacia, seja um pouco antes ainda como dirigente sindical, mas depois na advocacia mais diretamente com o Sintrafesc. Então, eu diria que parte daquilo que vocês estão debatendo, e vi nos debates agora mais cedo, me atinge diretamente, né? Eu sou parte dessa evolução na idade e sinto as mesmas consequências que vocês da evolução na idade, né? Ainda em atividade, mas já sentindo a necessidade de começar a pensar seriamente em parar. Hoje, inclusive, essa semana tem sido uma semana, do ponto de vista da saúde, bem difícil, mas vou tentar aqui, de qualquer modo, suprir o que se esperava, tá? O tema que me colocaram foi falar sobre a questão do trabalho, a questão dos idosos no mundo do trabalho, em particular no serviço público. E acho que para a gente ter uma ideia e entender melhor como é que as coisas acabam acontecendo em relação aos servidores públicos, em particular aqueles de idade mais avançada, aposentados, pensionistas, etc., é importante a gente ter em mente que tem havido uma evolução muito rápida na expectativa de sobrevida das pessoas, né? Hoje de manhã a gente via os psicólogos falarem lá daqueles 4, 5, 6 medicamentos que a gente toma todo dia, né? Aquilo, de algum modo, faz a gente viver mais, né? E a expectativa de sobrevida tem dado saltos significativos, né? O quadro aí mostra, por exemplo, em 1991 faz só 21 anos, gente, né? Há 20 e poucos anos atrás, a expectativa de vida, de sobrevida do homem aos 60 anos era 75 anos. Hoje ela já é de 80, ou seja, em 20 anos cresceu 5 anos a expectativa de sobrevida, né? Quando o homem está com 70 anos, esse quadro foi de 79 para 83, né? 79 lá em 1991, agora para 83, portanto aí quase também mais do que 4 anos de crescimento. Entre as mulheres, se pensarmos 1991 aos 60 anos, a expectativa era de 78, hoje é de 83,
mulheres vivem mais do que os homens, e que pese a dupla ou tripla jornada de trabalho, está demonstrado que o organismo da mulher tem mais resistência à velhice, né, à terceira idade, do que o organismo dos homens. Mas eu quero dizer que esses elementos, o fato da gente constatar essa evolução importante na humanidade, e também no Brasil, esses dados são do Brasil, se de um lado nos dão um conforto maior, né, de que nós vamos ter um tempo de vida relativamente boa, ainda maior do que aquela que tiveram nossos pais, de expectativa de vida, e bem maior do que tiveram nossos avós, essa longevidade maior também projeta problemas. E problemas que aparecem para nós no campo jurídico também, no campo financeiro antes de mais nada, mas no campo jurídico. Falo do fato de que, se as pessoas vivem mais, vão receber mais tempo a aposentadoria, não é? Portanto, nós estamos falando ali de 20 anos, entre 91 e agora, um crescimento de 5 anos na perspectiva de recebimento de proventos de aposentadoria. E depois as mulheres crescendo também 5 anos, geralmente mulheres que ficam como pensionistas, mais 5 anos de crescimento na perspectiva de recebimento da pensão daquele homem que faleceu depois da expectativa de sobrevida. E isso tem servido, sobretudo para aqueles que olham para a questão previdenciária, sobretudo sobre o aspecto econômico, tem servido para essas diversas propostas de modificação da Previdência Social no Brasil, não é? Sempre em detrimento dos trabalhadores de maneira geral, em detrimento dos servidores públicos, né? Vejam, por exemplo, um outro dado importante. Nós somos hoje no Serviço Público Federal 414 mil aposentados e 232 mil pensionistas, para uma quantidade de servidores em atividade de 575 mil. Ou seja, a soma entre aposentados e pensionistas já é significativamente maior do que a quantidade de servidores em atividade. Isso, claro, é resultado da falta de admissão de novos servidores, sem dúvida, mas é resultado também do aumento da expectativa de sobrevida das pessoas que se aposentaram, né? Vista lá naquele dado anterior. 53% tem mais de 60 anos no serviço público hoje. Isso entre os servidores em atividade. Então vejam que é um contingente bastante grande de gente próximo da aposentadoria, né? Cerca de 65 mil servidores desse contingente de 500 mil recebe abono de permanência, portanto já implementou as condições para a aposentadoria, só não quis se aposentar ainda, né? E logo eles engrossarão lá o número de servidores aposentados e pensionistas. Esses elementos são importantes, gente, para a gente ter uma visão sobre eles, para compreender essas disputas políticas, orçamentárias, que vocês vivenciam, por exemplo, nos momentos de mobilização, né? Vocês viveram um momento agora, né? Passados alguns meses, o governo federal negociou com Então, o governo federal negociou com as entidades representativas de servidores públicos no ano passado, negociou esse ano novamente, e disso resultou algum incremento remuneratório em favor dos servidores. A cada momento que isso se dá, essa discussão de incremento remuneratório se dá, do lado do governo e de quem olha o mundo do trabalho com esse viés exclusivamente econômico, a constatação é: bom, se eu tenho mais de 1 por 1 entre ativos e aposentados, se eu concedo reajuste para todos linearmente, significa que o universo de pessoas que vão receber é maior e o reajuste, em consequência, será menor, né? Se eu tenho um valor financeiro limite para fazer essa concessão. E vem, então, os momentos de discussão e de embates com o governo federal a respeito da observância ao princípio da paridade, né?
várias soluções que o governo normalmente apresenta vêm pelo incremento, por exemplo, do valor das gratificações de desempenho. Bom, se eu incremento as gratificações de desempenho, eu estou dando mais valor para os servidores em atividade e menos para os servidores aposentados e pensionistas, que levam da gratificação de desempenho um percentual menor no momento da aposentadoria. Então, muitas vezes, as políticas públicas se direcionam ao incremento das gratificações de desempenho exatamente para concentrar a maior parte dos recursos financeiros nos servidores em atividade e menos nos servidores aposentados e pensionistas. Então, a compreensão dessa situação conjuntural, cada vez mais difícil, porque cada vez nós teremos uma quantidade de aposentados e pensionistas proporcionalmente maior do que a quantidade de servidores em atividade, nos remete a todos a necessidade de uma discussão, eu diria, um pouco mais profunda sobre o que vai ser o futuro. O futuro no sentido de que o que serão as mobilizações, por exemplo, daqui a 10 anos, quando certamente nós teremos no Serviço Público Federal 70% de aposentados para 30% de servidores em atividade. Como é que se faz mobilização? Como é que se pressiona o governo federal para fazer concessão salarial se o meu universo de potenciais beneficiários só tem 30% trabalhando? Vocês participaram, muitos de vocês, ativamente de diversas greves do funcionalismo ao longo dos anos e sabem que o instrumento de pressão que vocês têm na mão para tentar forçar o governo federal a conceder um pouco mais do que ele a princípio quer conceder é a paralisação das atividades no serviço público. Não é? É o único instrumento de pressão, não o único, mas certamente o mais eficaz. Que eficácia isso terá daqui a 10 anos se nós tivermos do universo de servidores ativos, aposentados e pensionistas apenas 30% trabalhando? Que eficácia esse tipo de mobilização terá se desses 30%, 90% estão em trabalho remoto? Não estão mais no ambiente de trabalho, fisicamente, estão em casa. Longe da ideia de categoria. O debate de manhã, que eu ouvi atentamente, do sentimento de pertencimento a uma categoria, as relações que a gente estabelece no ambiente de trabalho e etc., essas relações, primeiro, se perdiam com a aposentadoria. Hoje elas se perdem muito antes. Elas se perdem com o trabalho remoto. Grande parte dos servidores públicos atuais não tem mais essa relação de convívio com outros servidores públicos e, portanto, tem também deteriorado o sentimento de categoria. Porque o sentimento de categoria projeta para a gente quando a gente se sente participante de um determinado espaço, de um determinado grupo de pessoas que são comuns, que têm problemas comuns, que trabalham lado a lado. Se eu não vejo, se eu não conheço, se eu não sei quem é o outro servidor em atividade daquele meu setor, ter essa ideia de categoria vai se diluindo fortemente. Então, eu diria que daqui a 10 anos nós precisaremos, sem dúvida, alguns dirigentes aqui estarão ainda no Sintrafesc, esperamos que sobrevivam até lá, mas é importante pensar nisso, porque de que modo serão feitas as mobilizações? Com um universo de pessoas idosas muito grande e um universo de servidores em atividade totalmente disperso, pequeno e disperso. Então, nós precisamos também, a partir de eventos como esses, começar a pensar em como nós podemos integrar esses hoje 50%, daqui a 10 anos 70%, como fazer com que vocês, aposentados e pensionistas, possam mais e mais participar de mobilizações. É claro que vocês não conseguem mais parar o trabalho, vocês não trabalham mais, não tem mais como cessar a atividade e com isso gerar pressão. Mas vocês continuam cidadãos. E sendo cidadãos, vocês continuam tendo formas de pressionar o Estado, o governo, os governantes de maneira geral, para que esses governantes entendam esse poder de pressão de vocês. Então, penso que a gente precisa carrear um bocado da nossa atividade sindical
cada vez mais para os aposentados e pensionistas. Um evento como esse é importante, mas é importante que vocês entendam que vocês podem muito mais do que simplesmente vir aqui no encontro de aposentados. Vocês podem muito mais do que isso. Parlamentares, de maneira geral, por exemplo, têm correios eletrônicos, podem receber correspondências de pressão dessa categoria. O governo, de maneira geral, tem lá os correios eletrônicos, tem os mecanismos de se chegar essa pressão até eles. Então, mesmo a gente tendo hoje um contingente tão grande de pessoas que não estão na atividade, não tem mais como vender sua força de trabalho ou cessar o trabalho e gerar a crise que a greve normalmente gera, é importante que vocês entendam que vocês ainda têm importância nesse contexto e ainda podem servir e trabalhar no sentido de potencializar as mobilizações sindicais, ainda que não sejam mais aquelas mobilizações físicas, mas mobilizações agora cada vez mais de natureza política. Vamos passar aqui um pouquinho para baixo, deixa eu ver lá. Essas mudanças a que a gente se referiu há pouco, essas mudanças da longevidade, etc., evidentemente elas impõem novas proteções sociais e novas preocupações financeiras, que eu vou então tentar me deter em cada uma delas. Do lado das proteções sociais, o que nós tivemos nos últimos 20 ou 30 anos no Brasil? Um crescimento da legislação protetiva do idoso. Não é o Estatuto do Idoso, está nessa época, o Código de Defesa do Consumidor, com os mecanismos de defesa embutidos nele na pessoa idosa, foram todos mecanismos que o Estado brasileiro foi criando de proteção às pessoas de idade um pouco mais avançada. Então, do lado do Estado de proteções sociais, a gente teve algumas. Temos algumas políticas municipais importantes de proteção aos idosos, de dignidade na terceira idade, Algumas prefeituras um pouco mais, outras um pouco menos. Hoje de manhã vocês ouviram aqui exemplos da Universidade Federal e etc. Mas ainda há eu diria, um distanciamento muito grande entre essas políticas públicas, entre a oferta dessas oportunidades e o acesso das pessoas a essas oportunidades. As pessoas ainda têm que se deslocar a determinados ambientes, os ambientes estão lá. Muitas vezes o deslocamento é custoso do ponto de vista financeiro, muitas vezes ele já é custoso do ponto de vista físico. Então é preciso também que as políticas públicas municipais de proteção e de políticas gerais de dignidade da pessoa humana na idade mais avançada, elas se aproximem cada vez mais das pessoas. Veja um exemplo aqui de Florianópolis, o Clube 12 de Agosto, quem conhece, um antigo clube da capital, que estava lá abandonado há vários anos, está sendo reaproveitado pela prefeitura, será um ótimo espaço dedicado à atividade dos idosos. Mas um idoso que mora lá nos Ingleses vai ter que se deslocar dos Ingleses até ali para essa atividade, vai ter que caminhar, vai ter que pagar ônibus, vai ter que, por mais que tenha eventualmente o acesso gratuito ao ônibus, há uma despesa em relação a isso. Então vejam que a concentração de atividades públicas em determinados locais e não a pulverização delas pelos bairros, ainda que seja positivo que haja essa atividade pública, ela acaba dificultando o acesso por ela não estar próxima das pessoas. O mesmo exemplo a gente tem com os postos de saúde. Quanto mais próximos eles estiverem das pessoas, melhor eles atenderão essas pessoas. Um outro aspecto positivo que eu diria que nós tivemos aí. Um outro aspecto positivo que a gente experimentou nos últimos anos, não foi tanto pensando em vocês, foi pensando em algumas castas do funcionalismo público, mas o alargamento da idade compulsória para a aposentadoria me parece que foi uma medida positiva. Não que vocês estejam compulsoriamente obrigados a ficar até 75 anos, não é isso. É dizer que aqueles que se sentirem
com capacidade física, mental, tiverem interesse de permanecer trabalhando na atividade, no serviço público, que é uma atividade potencialmente intelectual, salvo, evidentemente, trabalho como na saúde pública, que daí o físico é fundamental, né? Mas na atividade do serviço público, de maneira geral, é basicamente a utilização da experiência, da mente, da capacidade das pessoas, da capacidade de raciocínio das pessoas. Então, estabelecer uma aposentadoria compulsória como era, de 70 anos, é obrigar a saída do mundo de trabalho de centenas, milhares de servidores que teriam interesse de permanecer por mais tempo. Hoje, permitido permanecer pelo menos até 75 anos, né? Isso não tem, repito, né? Isso não tem uma contraposição com o direito previdenciário à aposentadoria. O sujeito quer aposentar, aposenta, não tem nenhum problema com isso. Mas aqueles que queiram trabalhar, me parece que o aumento da idade para aposentadoria compulsória serviu para que a gente tivesse uma quantidade de servidores por mais tempo trabalhando com vontade de trabalhar. Já do lado das preocupações financeiras, notadamente as preocupações de natureza previdenciária, as políticas que a gente viu serem desenvolvidas, sobretudo lá de 1998 para cá, governo Fernando Henrique, né, a primeira reforma da Previdência, e depois em governo Lula, governo Bolsonaro, enfim, todos os governos promoveram reformas previdenciárias. Elas foram, sobretudo, voltadas à restrição de acesso à aposentadoria. Claro, porque o cálculo que esses economistas faziam é aquele: bom, eu tenho servidores em atividade, se ele deixar de estar em atividade e se tornar aposentado, eu vou manter a despesa e ainda vou ter que, em alguns casos, contratar um substituto para aquele servidor e, portanto, eu tenho que criar restrições de acesso à aposentadoria para retardar o acesso. E vocês viveram isso na vida funcional de vocês recente, né? Com diversas emendas que foram retardando cada vez mais o acesso à aposentadoria. Por outro lado, redução no valor das aposentadorias. Quando as emendas não vieram com o objetivo de restringir o acesso, elas vieram com o objetivo de reduzir o valor, né? Criou-se o cálculo pela média, por exemplo, né? Então você não leva mais a integralidade em algumas modalidades de aposentadoria, não leva mais a integralidade, sim uma média das suas remunerações ao longo do tempo. Como normalmente a vida da gente é uma curva crescente, quando eu falo em média das remunerações, eu estou falando de algo lá pela metade. Portanto, já há aqui também uma medida previdenciária de redução no valor da aposentadoria. Eu primeiro restringi o acesso, isso foi típico da emenda 20 do governo Fernando Henrique, e depois, em governo Lula, foi a tipicidade da emenda no governo Lula, daí já foi a redução do valor, né? Fazer com que, bom, o acesso já está restrito, agora eu tenho que reduzir o valor final das aposentadorias. A todo momento, a quebra do princípio da paridade, né? Isso a gente tem experimentado há décadas, né? Principalmente com as gratificações de desempenho. Isso, sem dúvida, foi criado lá no governo Fernando Henrique exatamente para não pagar para aposentados e pensionistas os mesmos valores remuneratórios pagos aos servidores em atividade. E nesse particular aspecto aqui a gente perdeu a batalha jurídica, né? E o Supremo pacificou o entendimento de que, sendo uma gratificação de desempenho, sim, ela pode ser paga aos ativos em valores diferentes do que ela é paga aos servidores em atividade. Estou caminhando para o final, tá, Débora? Ainda assim, gente, apesar de todo esse quadro financeiro bastante difícil, né, e toda essa ação econômica, vamos dizer assim, dos governos, no sentido de restringir o direito de aposentados e pensionistas, o fato é que a luta sindical empreendida em defesa dessa parte da categoria conseguiu, de algum modo, reverter esses prejuízos. Eu trouxe aqui só o exemplo do PGPE, que chamava PCC antes, alguns de vocês participaram dessa estrutura, desse plano, né? Em que nós tivemos aqui, estou falando dos últimos 20 anos, uma inflação de 238%, e os servidores ativos tiveram uma recuperação salarial
de 329%. E os aposentados, uma recuperação de 258%. Então vejam que, em razão da luta sindical, por mais que o lado oposto, o lado governamental, quisesse impor medidas de restrição à paridade, de concentração dos reajustes nas gratificações de desempenho, para que os servidores em atividade fossem mais beneficiados, a realidade é que ambos, ativos e aposentados, ganharam da inflação. Isso aqui é matemática, não é política. É só olhar as tabelas salariais, fazer a divisão de um pelo outro, e o resultado é objetivo. Se nós formos às demais categorias do funcionalismo público, os números vão ser aproximados. Há uma ou outra categoria que pode perder, os aposentados perdem em relação à inflação, mas estão próximos dela, ainda que perdendo. Mas no caso do PGPE, que é boa parte do contingente aqui do Sintrafesc, ambos têm vitória. Porém, é verdade que os ativos tiveram 329 de incremento, contra 258 de incremento experimentado pelos servidores aposentados e pensionistas. Mas ambos ganharam dos 239 de INPC do período. Então, trouxe esse dado aqui para demonstrar a importância da resistência sindical e a importância da participação de vocês, aposentados e pensionistas, nessa resistência sindical. Por quê? Primeiro, porque a tendência dos governos é essa, cada vez conceder menos para aposentados e pensionistas, inclusive porque cada vez teremos mais aposentados e pensionistas em relação aos servidores em atividade. Em segundo lugar, e que para mim talvez seja o componente mais grave, é que entre os servidores mais jovens, a ideia de garantir a extensão dos mesmos valores aos aposentados e pensionistas já não existe mais. Entre eles, a ideia de que os reajustes têm que ser iguais para todos, ela não prevalece. Ao contrário, prevalece para eles a ideia de que eu preciso ganhar logo alguma coisa, e se puder concentrar todo o incremento remuneratório no grupo servidores em atividade, eles votarão pela concentração dos reajustes remuneratórios para o grupo de servidores em atividade. E essa é uma situação política, vamos dizer, no interior do movimento sindical, que torna cada vez mais difícil os dirigentes sindicais sustentarem o que vinham sustentando até aqui. Cada vez mais difícil. E para que eles possam continuar resistindo e promovendo essa igualdade, é fundamental que vocês participem. Se há uma assembleia sindical em que venham para a assembleia só servidores em atividade, não há direção sindical que suporte a pressão de uma reivindicação concentrada aos servidores em atividade. Então vocês têm que participar das assembleias, para que vocês possam ajudar a fazer o contraponto nessa luta política tão importante e que cada vez é mais difícil, gente. Vocês experimentaram agora na greve atual, não foram poucos os momentos em que diversos setores do funcionalismo público se colocaram contrários à Condicef, à FENASPES, às entidades nacionais que continuavam sustentando a defesa da paridade. E a base dessas categorias sustentando contra a defesa do princípio da paridade. Falei ali da nova perspectiva, então, de luta, evidentemente em relação a vocês não falo de greve, mas falo de possibilidade de atuação efetiva. Existiu um fato... Opa, cadê? Está aqui, desculpa. Não. A garganta não aguenta. Eu não sei se vocês recordam do reajuste de 194% da Previdência. Vocês lembram disso há 25 anos atrás, dessa luta? Meu Deus, vocês estão esquecidos, barbaridade. Foi uma das principais lutas sociais naquela época. O INSS havia sonegado, vamos dizer assim, um reajuste de cerca de 194% nos benefícios previdenciários. Era uma época de inflação alta, e, portanto, esses percentuais se acumulavam muito facilmente. E os aposentados e pensionistas do INSS fizeram greve. Mas como que fizeram greve?
Eles fizeram. Eles pegaram a ponte Colombo Salles aqui em Florianópolis, por exemplo, às 6 horas da tarde, foram para cima da ponte e pararam o trânsito. Parou tudo, a cidade parou completamente. Gente que queria chegar em casa às 7, chegou 3 da manhã. Eles encheram a ponte Colombo Salles. E eles conseguiram no final o reajuste. Não foi greve pela perda ou pela paralisação da atividade laborativa, mas foi uma forma de mobilização pesada, forte, física até, né? Porque necessitou de resistência física até as ameaças da Polícia Militar de desbloquear a via, mas eles conseguiram, fazendo essa mobilização no Brasil todo, conseguiram 194% na época. Então vejam que o contingente de vocês, exatamente por ser numeroso e exatamente por deter perante a sociedade um respeito ainda bastante grande, né, os idosos ainda têm esse respeito na sociedade, as mobilizações que vocês fizerem públicas certamente terão uma consequência política muito maior do que uma mobilização que façam jovens de 25, 30 anos de idade. Ver idosos em cima de uma ponte, para quem ficou vendo aquela situação, deve ter sido assim, mas que razão eles têm para fazer isso, né? O que levou essas pessoas, na idade que estão, de deixarem suas casas, se arriscarem como se arriscaram, a fazer uma mobilização como aquela? Então, o olhar da sociedade para aquilo é mais positivo, né? E a compreensão da sociedade sobre a justeza daquela reivindicação, ela é mais positiva. Então, é fundamental que vocês permaneçam imbuídos desses ideais e tentem, o mais possível, participar das atividades sindicais cotidianas, seja uma assembleia, seja um ato público, né? Às vezes a gente pensa, mas um ato na frente da catedral, o que isso vai servir? Serve, gente. Tudo isso tem eco, tudo isso repercute, não é? E quando ele é muito grande, repercute muito e, portanto, ajuda na defesa dos interesses de vocês. Por fim, não posso deixar de falar sobre o que aconteceu ontem no Supremo Tribunal Federal. Alguns de vocês já devem ter lido a respeito. Vocês conviveram conosco a década de 80, que foi uma década de muita luta, primeiro pela Constituição Federal, né, pela retomada da democracia no Brasil, pela promulgação da Constituição de 88 e nela pela introdução de uma ordem constitucional de que no serviço público só poderia ter um regime jurídico de contratação. Vocês devem lembrar o que era antes de 88, CLT, estatutário da 1711, e ainda tinha mais tabela especial, firma, e o universo era bastante amplo. Nós lutamos naquela época pelo estabelecimento de um regime jurídico único, seja ele seletista ou estatutário, mas teria que ser único. Teria que ser único porque só assim a gente conseguiria trabalhar no sentido da construção de ideias de carreira, de defesa da estrutura do serviço público, né, do sentimento de categoria, porque como é que alguém se pensa como categoria se eu recebo 3 e o Dérmio recebe 5 para fazer a mesma coisa? Se eu tenho jornada de 6, ele tem jornada de 8 para fazer a mesma coisa. Se eu tenho determinados direitos, ele tem outros completamente diferentes na minha vida funcional. Era assim até 88, entre estatutários e seletistas. Então, mobilizar esse contingente em torno do sentimento de categoria era muito difícil, porque as pessoas não se viam nessa unidade, né? Aquilo que se reivindicava acabava por beneficiar um ou o outro, não os dois ao mesmo tempo. O regime jurídico único conseguiu cessar com isso. E isso fez, certamente, a introdução do RJU foi um dos fatores preponderantes para o grande crescimento do movimento sindical no setor público nos anos 90. Porque daí sim havia o sentimento de categoria, as pessoas se viam naquele regime jurídico único, tinham os mesmos direitos e queriam avançar nos mesmos direitos iguais para todos, isonômicos para todos. Ontem, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não é preciso mais haver regime jurídico único. Portanto, a partir de agora,
os governos federal, estaduais, municipais, poderão contratar servidores, admitir servidores pelo regime jurídico que quiserem. Evidentemente, isso não atinge ainda vocês diretamente, já estão na condição de aposentados e pensionistas estatutários, mas certamente tornará muito mais difícil a luta sindical daqui para frente. Porque nós teremos um conjunto variado de direitos protegendo as pessoas, ou de não direitos, né, direitos a serem conquistados, pessoas numa condição de trabalho absolutamente distinta, alguns talvez até com dificuldades de acesso à estabilidade, né? O concurso público não foi derrubado ontem e a estabilidade não foi derrubada ontem, mas eu venho dizendo desde ontem, o céu é o limite. O que se fez ontem foi o primeiro passo para destruir com isso tudo. A PEC 32, que é a reforma administrativa que está no Congresso, eu diria, não precisa mais. Porque o que queria a PEC 32? Exatamente que o governo pudesse contratar servidores pelos mais variados modelos. Alguns seriam carreiras típicas de Estado, seriam estatutários, outros não. Seriam seletistas, pobres coitados, que estariam aqui quase que de passagem. Então, isso foi aprovado no Supremo ontem, infelizmente, né? Então, aquilo que a gente conquistou em 88 e que se consolidou lá em dezembro de 90, foi por água abaixo no dia de ontem. E o que provavelmente vai nos gerar a necessidade de, enfim, de repensarmos até como é que nós vamos agir. Eu digo nós, sindicatos, assessorias jurídicas, etc., vão ter que se repensar, porque o mundo será completamente diferente daqui a 1, 2, 3 anos, né, quando os governos começarem a adotar regimes distintos, etc., de acordo com seus interesses daquele momento, né? Fico imaginando aqui, maquiavelicamente, um determinado governador que pensa, não, por que eu tenho que continuar mantendo a aposentadoria desses servidores estatutários e não boto de novo o regime CLT para todo mundo? Não para quem está aposentado, mas para quem está em atividade. Coloco de novo a CLT, mesmo que eu volte a pagar a FGTS. Porque eu pego a aposentadoria, que para eles é um abacaxi, e jogo para o INSS. Porque CLT é aposentadoria pelo INSS. Então vocês verão no próximo período esse movimento em boa parte dos estados brasileiros e quiçá até na União, né, de contratar fortemente pela CLT, sabendo que então do ponto de vista previdenciário não tem mais preocupação, já tem teto e vai cair no regime geral de previdência. Só que isso traz um problema para vocês que estão em atividade hoje. Em vocês não será mexido, espero, em vocês não será mexido, mas se vocês já estão no regime previdenciário, com uma dificuldade de financiamento, porque tem um aposentado para cada ativo, a renda que gera aquele ativo trabalhando, né, a contribuição previdenciária não financia uma aposentadoria, imagina se eu desapareço com esses ativos, se eles todos agora viram CLT. O regime previdenciário de vocês vai ser totalmente deficitário. E se ele é totalmente deficitário, a emenda do governo Bolsonaro permite aumentar as alíquotas de contribuição, de 14, ou aquela alíquota progressiva, né, em média 14, aumentar essas alíquotas, ou pior, a emenda constitucional do Bolsonaro previu estabelecer alíquotas extraordinárias, com duração de até 20 anos. Então pode ser 14 que vira 15 e uma extraordinária de outros 15. Então vocês não tiveram a princípio nada a ver com a decisão de ontem, mas a água vai voltar e bater na bunda do mesmo jeito, mais cedo ou mais tarde. Enfim, é uma péssima notícia, mas a gente está aqui para isso, infelizmente, né? Temos que dar as notícias e pensar em como se preparar para enfrentar esse novo mundo, né? E, para terminar, contando com o apoio de vocês, né? Então, mais ainda vai ser necessário, nesse momento conjuntural, a participação de vocês na vida sindical, gente. Por mais que seja desgastante, difícil, em razão da própria idade, da capacidade física que muitas vezes vai se diluindo, né?
mas alguns momentos que vocês passem no sindicato já ajuda muito. Se não for por mais, é para pelo menos fazer com que esses camaradas que estão lá se sintam mais confortados com a presença de vocês, um dia por semana, uma ida lá, uma simples visita, ou perguntar como é que estão as coisas, o que é que podem fazer para ajudar, conforta sensivelmente, porque eles são aposentados como vocês, e estão lá dando sangue para que essa coisa continue. Agradeço a atenção de vocês e me coloco aí à disposição se tiver algum questionamento. Nós agradecemos penhoradamente, doutor Luiz Fernando, que apesar de um mal-estar passageiro, espero que melhore logo, né, fez essa brilhante palestra com boas informações e números aí, e recomendações até, né? Esther? Então, e agora nós vamos fazer perguntas, né, em blocos aí, né? Podemos fazer um acordo assim, né? De 3 ou 5, pode ser? Então, fica aberta as inscrições. A Esther vai nos ajudar aqui a receber os crachás, como fizemos antes, né? E aí a gente em bloco de 5, 3, 5, vamos ver como é que vem aí os crachás, né? De perguntas. E daí passamos para ele, vai respondendo em bloco para a gente continuar os trabalhos aqui. Temos 2 crachás aqui, mais alguns, ó, então o bloco é de 2, ó. Então, já começando com quem aqui? Com o Ivanir. Até 3 minutos, estou aqui no cronograma aqui, cronometrando, aliás. Pode fazer a pergunta aí. Está zerado? Bom dia a todos. Viu, é assim... eu ter agora com essa vinda para cá, no dia que me falaram que estava aí acontecer isso, eu disse, eu quero participar, porque eu acredito que faz 10 anos que eu só sei que sou sindicalizado por causa daquele descontozinho que vai. Estava totalmente isolado, eu moro lá em Fraiburgo, totalmente isolado. Então eu teria assim algumas dúvidas que eu queria tirar. Talvez vocês até não possam me responder agora, mas talvez depois me responderem isso aí. Eu até anotei aqui, por exemplo, antes de vir para cá, que eu morava lá no Ceará e fazia parte do Sindicef. Daí então, recentemente, eu dei uma ligadinha para lá dizendo, olha, eu estou vivo ainda, viu? E eu fui sindicalizado lá até abril de 2003. Depois vim para cá e me filiei com vocês aqui, né? Daí então lá eles me passaram, porque uma das coisas que não adianta a gente negar, a gente olha logo para o lado financeiro, né? Então eu perguntei lá se teria alguma ação do meu tempo lá que estava né? Daí eles me passaram 2 coisas. Diz que tinha lá uma ação sobre anuênios, né? E outra sobre enquadramento. Daí eu até queria, da parte de vocês, saber assim, porque eu sei que eu já recebi algumas causas também com o Sintrafesc aqui, para ver se eu já não recebi isso aí, porque não sei se é verídico, mas me disseram que muitas vezes quando você pede uma causa que você já recebeu, você pode ser, vamos dizer, de uma certa forma, multado por causa disso, né? Daí então eu queria saber se o Sintrafesc não me pagou por acaso esse anuênio e também esse enquadramento, que lá diz que estava em fase de execução, né? E outra coisa que eu queria saber, porque eu tenho assim algumas dúvidas, vou ver se eu, por exemplo, aqui no Solgov, né, fala algumas coisas da nossa situação assim. E daí eu até tinha perguntado para a Graça e ela me disse, não, você tem direito. Mas aqui, por exemplo, ele fala aqui sobre... Oh, meu Deus, mexi agora. Auxílio funeral, se é uma coisa que a gente tem direito, né? E a outra seria essa aqui, ó. Atualização renda extra-SIAP. O que é isso aí? Que na realidade eu não sei do que se trata.
Então, seria isso as minhas dúvidas. Se vocês não puderem me responder agora, mas poderão, numa outra ocasião, me passar essas informações para mim. Talvez vocês até possam dizer mas por que você não manda mensagem, isso, aquilo, aquele outro? Eu tenho uma certa restrição de uso dessas coisas para me comunicar, né? É porque eu sou meio radical, né, nesse uso de celular. Inclusive, eu vejo assim, muito na assistência aqui, pessoas que quase não se desligam do celular. Tá. Então, eu não gosto muito de usar. Não tem Instagram, não tem Facebook, essa coisa. A única coisa, como diz os antigos, o Zap. Esse eu uso, tá bom? Valeu, companheiro. Então, sobre processos de que foi pago, não foi pago, nós temos aí o nosso jurídico, que está nos nossos boletins, aí nas mídias, né? É só ligar, mandar e-mail, mandar o WhatsApp, certo? E, inclusive, o Ivandro também está atendendo aqui, hoje aqui. Olha, então, que bom que tem essa possibilidade de fazer essa consulta já direto com o Ivandro, que está aí numa sala aqui então, né, anexa aqui, provavelmente. E aí, mas se não for por ele, também pode, olha, a qualquer momento de expediente, através do jurídico do Sintrafest, que temos o telefone, WhatsApp e e-mail, encaminha ali também para marcar tempo, horário aí, né, para consulta com o advogado também. Agendamento, né, marca, daí vê qual é a hora e o dia, e ali naquela hora, naquele dia, será atendido. Ok? Beleza? Tudo bem? Vamos para a próxima inscrição? Então, agora é a Analeia Alves. Vou marcar aqui. Desculpa. Então, meu nome é Ana Anélia, podem me chamar de Ana, que é mais fácil, Ana Alves. Então, eu sou funcionária aposentada do DNPM. Então, esses dias eu tenho lido na imprensa, G1 e UOL, que eu acordo de manhã e fico lendo, né? Então, eu vou salientar algumas coisas, né? A pressão hoje é muito grande, tanto da imprensa como empresários, dentro do próprio governo, para certas medidas para conter o teto de gasto, né? E hoje, então, eles fizeram uma série de sugestões, esses empresários, esses setores que vão de encontro aos interesses de funcionário público, do funcionamento do serviço público, ou seja, da prestação de serviço pelo Estado. Então, o que eles sugerem? Primeiro, redução de gastos com servidores por meio de uma reforma administrativa. Contenção de gastos previdenciários por meio de uma nova reforma da Previdência. Outro item, reforma de gastos sociais por meio da integração de políticas públicas. Mudanças ou fim do abono salarial. Revisão de vinculações como o piso da saúde e educação à receita e dos benefícios previdenciários e assistenciais como seguro-desemprego do salário mínimo. Aí o que diz o Lula? O Lula diz assim, se eu fizer, entre aspas, abre aspas, se eu fizer um corte de gastos para diminuir a capacidade de investimento do orçamento, a pergunta que eu faço é o seguinte: o Congresso vai aceitar reduzir as emendas de deputados e senadores para contribuir com o ajuste fiscal que eu vou fazer? Né? Porque não é só tirar do orçamento do governo. Os empresários que vivem de subsídio do governo vão aceitar abrir mão um pouco de subsídio para a gente poder equilibrar a economia brasileira? Vão aceitar? Eu não sei se vão aceitar, questionou. E hoje... Tá, mais um minutinho. No arcabouço fiscal, também é uma matéria que eu peguei no G1, bem rápido. No arcabouço fiscal, há um limite para as despesas. Não pode subir mais que 70% da receita e não pode avançar mais do que 2,5% por ano, acima da inflação. A ideia é que, por meio de uma PEC, mais despesas passem a ter esse teto de crescimento. Segundo o ministro da Fazenda, o Haddad, o anúncio pode ser feito hoje, quinta-feira.
o governo deverá apresentar uma PEC e um projeto de lei complementar, ou seja, depende do apoio do Congresso. Então, é só isso que eu queria, talvez o Luiz Fernando possa fazer comentários, né? Eu acho que tem a ver tudo com o que ele está colocando ali, né? Então, tá, muito obrigada. Valeu, obrigado, companheira. Então, nós temos agora aí duas perguntas, mais 3 por serem feitas. Eu pergunto para o Luiz Fernando se ele quer responder as duas ou faz todas. Todas juntas, então. A próxima é Maria Glória da Cunha, Glorinha. Adorei a sua explanação, maravilhosa, esclarecedora, e nós precisamos disso mesmo. Eu sou uma pessoa, a exemplo, que preciso ser sacudida realmente, tá? De uma palmatória. Mas a minha dúvida é a seguinte: eu tenho por hábito fazer consulta aos processos que temos pela internet no JFSC. E sempre tem onde diz a idade, a maioridade, se é maior de 60 anos ou não. E a minha dúvida é a seguinte: eu vejo que, às vezes, a pessoa tem mais de 60 anos, mas diz que não. Outras vezes não faz nenhuma alusão a isso. Eu pergunto se isso, doutor Fernando, se isso realmente é importante, se ele é considerado em algum momento, se isso faz alguma diferença. Ok, Glorinha, obrigado pela pergunta. A próxima é o Lírio Tel. Cumprimentando, antes de mais nada, o Luiz Fernando pela palestra, né? E dizer também que ele está gozando de mim porque eu sou velho, mas eu sou da maioridade, né? Ele está mais velho que eu, certamente, né? Mas é o seguinte, gente, eu queria falar aqui, né, para depois fazer uma pergunta para o Luiz Fernando, né? Que quando se fala em corte de gastos, só se pensa em previdência e serviço público. Mas essa semana, acho que foi ontem, o presidente do Banco Central aumentou novamente os juros da dívida pública. E isso está consumindo mais de 50% do orçamento. E aí não tem limite. Dinheiro que vai para meia dúzia de banqueiros, que não é pouco dinheiro, não. São trilhões de reais, que todo ano repassam para aquela meia dúzia de banqueiros e investidores da Bolsa de Valores, né? Que usam, compram títulos do governo e tal, e recebem os dividendos todo ano, né? Então, ali ninguém fala nada. Ali não precisa cortar. Agora, do aposentado, que está minguando, com dificuldade de comprar seus remédios para poder para continuar vivendo, tem dificuldade para comprar sua alimentação, tem dificuldade para pagar seu aluguel, enfim, plano de saúde, todas as despesas que acarretam cada vez mais com a idade que vai passando, né? Mas o tal do mercado, que o Lula tem ojeriza de citar esse nome, né? O tal do mercado parece que só vê onde tirar gasto é do povo, aquele povo sofrido, que ganha mal, que quase não se sustenta, né? E o mercado vai sugando o Estado, né? Porque eles querem Estado enxuto, com poucos servidores, mas o Estado forte para eles usufruir do Estado, não para o povo usufruir do Estado, né? Então, para a gente pensar um pouco nisso, né? Achar que eu vejo muito servidor, muito trabalhador defendendo a reforma da Previdência, né? Já vai. Tá. Então é isso. A pergunta que eu vou fazer para o Luiz Fernando é sobre a decisão do Supremo de ontem, né? Se essa decisão vai atingir também a paridade entre ativos e aposentados que é prevista no RJU, né? É só isso. Valeu, Lírio, obrigado. A próxima e a última, Maria Zélia Miranda. A última, né, Esther? Valeu. Então, a primeira coisa que eu quero falar é que no dia que tiver justiça nesse país e nesse mundo,
O nosso primeiro-ministro vai ser o doutor Luiz Fernando. Concordam? Obrigado. Não existe pessoa mais honesta, eu acredito nisso. Então, só um esclarecimento. É assim, a pergunta é assim, quando a servidora falece, o esposo recebe a pensão integral ou parcial, como diz? 50%, eu não sei. Para informar isso, né, que a gente não está sabendo direito. Ok, obrigado, Zé, pela pergunta feita. Então, temos aí um bloco de 5. A Graça está nos informando aqui que estamos bastante atrasados no tempo, mas o Luiz Fernando, nessa compactação das 5 perguntas, vai ser explícito e breve, né, doutor? Bom, vamos lá. Ivanir, então, eu sugiro procurar o Evandro. Evandro é o advogado do escritório também, que ficaria num plantão hoje aqui, exatamente para tirar essas dúvidas sobre processos. Tá? Só é preciso ter claro que os processos têm, normalmente, mesmo dentro do estado de Santa Catarina, mas sobretudo quando a gente compara Santa Catarina com outro estado, eles têm tempos de duração diferentes. Então, é perfeitamente possível que um processo exista ainda no Ceará, só agora na fase de execução, e que nós aqui em Santa Catarina já tenhamos liquidado esse processo há 20 anos atrás. É perfeitamente possível. Né? Se vocês olharem para a situação do 3,17, lembram do reajuste de 3,17? Nós liquidamos isso aqui há uns 20 anos atrás, tem estado que não recebeu ainda. Então, esse descompasso, muitas vezes, faz com que haja dúvidas dessa natureza, né? Então, aqui, o anuênio, por exemplo, no Sintrafesc, ainda é da assessoria jurídica anterior. Nós assumimos há 27 anos. O anuênio era da assessoria jurídica anterior, liquidada por eles, né? Então, o importante seria que você verificasse ali detalhadamente, para daí, então, saber quais os que você tem, quais os que não tem. Tá? Auxílio funeral, muito sim, obrigada. Existe, é um dos direitos dos servidores públicos no momento do falecimento. Não sei dizer exatamente o valor, mas é fácil a gente tentar chegar aí ao órgão de RH e saber qual tem sido o valor atual. Tá? A Ana, o que você apresentou, eu diria assim, é a conjuntura, né? É tudo que está em volta do que a gente está falando, do que vocês estão discutindo aqui. Infelizmente, essa é a disputa constante na sociedade brasileira, né? Disputa entre capital e trabalho, né? Aqueles que vivem do trabalho e aqueles que vivem da especulação. Quando muito, vivem de atividade produtiva, são empresários em atividade produtiva. Mas boa parte deles vivendo da especulação. Especulação é investir dinheiro e ganhar dinheiro só com o mercado financeiro, né? E não com a produção. Maria perguntou a diferença sobre a questão da identificação nos processos judiciais de que a pessoa tem idade superior a 60 anos ou não. Essa identificação surgiu com o Estatuto do Idoso, né? No momento que o Estatuto do Idoso foi criado, a Justiça criou essa identificação. Para quê? Para dar prioridade aos processos de quem tenha mais de 60 anos. No começo era bonitinho. Alguns juízes davam prioridade. Mas nos dias atuais, um juiz que recebe 3.000 processos para julgar por mês, você acha que ele dá prioridade? Supondo que ele não dê, eu, advogado, tenho como fiscalizar? Não, porque eu sei o teu processo, mas não sei o outro que ele julgou, se tinha ou não tinha prioridade. Então, esse mecanismo hoje virou uma coisa sem muito sentido, porque os juízes julgam, o advogado é que vai lá, aí sim, a gente vai lá, já está 6 meses com o senhor para dar a sentença, a pessoa tem mais de 60 anos, aí costuma funcionar, tá? Mas a simples identificação lá no site não é o que garante a prioridade na tramitação. Ao contrário, a tramitação tem sido igual para todos, tá? Salvo nessas situações que a gente fala, ou numa situação de doença grave, em que a gente vai lá ao juiz, mostra lá se a pessoa está portadora de câncer, está com um tratamento grave sendo feito, etc.
e pedem uma prioridade, e os juízes que tenham mais sensibilidade dão essa prioridade. O Lírio falou da questão do corte de gastos e mencionou a dívida pública. Rapidamente eu fui aqui no celular para olhar quanto é que foi o pagamento do ano passado, porque os simples mortais no Brasil não têm ideia do que a gente está falando. Vocês não têm a menor ideia disso. Do orçamento da União do ano passado, 1,87 trilhão de reais, trilhão, não é bilhão, gente, 1,37 trilhão, 1,87 trilhão foi utilizado para o pagamento de juros e amortização da dívida pública, ou seja, saiu do governo e foi para o sistema financeiro, foi para os bancos, direto. Isso significou 43% de tudo o que o governo arrecadou. Tudo. E não foi só ano passado. Todo ano é assim, ano após ano. E se você pega um gráfico, uma série histórica de 20 anos e diz, poxa, se eu no ano passado paguei 1,87 trilhão, então no ano que vem eu vou pagar menos, né? Pelo menos na casa da gente é assim, não é? A gente tem uma dívida de 100 reais, paga 50, a dívida não pode aparecer 100 no ano seguinte de novo, né? A não ser que exista um problema com os juros, que não é dívida, é juro, é jogo financeiro. E é isso que o Brasil vive. O Banco Central aumenta a taxa de juro, esse 1,87 vira 1,90, 1,95 da noite para o dia, com a simples aumento da taxa de juros. Não teve dinheiro novo que algum banco emprestou para o governo, não é isso. E se vocês olharem a série histórica, os percentuais são exatamente iguais nos últimos 20 anos. Ou seja, o Brasil já deve ter pagado essa dívida umas 500 vezes. E todo ano, quase metade do nosso orçamento vai para isso. Só para vocês terem uma ideia de comparação, 43,3% foi o pagamento de juros e amortização no ano passado. Toda a despesa com previdência, saúde, educação e assistência, somados, deu 32%. Deu 11% a menos do que o governo repassou de pagamento de juros e amortização da dívida. Então é claro que é fácil para esses empresários e para o sistema financeiro dizer, olha, tem que reduzir salário, tem que reduzir as aposentadorias, claro, porque eles querem que tenha mais dinheiro para ir para esse outro lado, que é o dinheiro do pagamento do juro e da amortização da dívida. Então, desse jeito, realmente a gente não vai jamais chegar no nível de desenvolvimento esperado, porque é uma coisa escandalosa. Zélia, por fim, sim, a defesa tem sido, nos últimos 30 anos pelo menos, a defesa de uma auditoria. No mínimo, vamos auditar isso que eu estou falando agora. Bom, por que não diminui? Entrou dinheiro novo? Bom, basta auditar. Claro que se o governo pediu um empréstimo novo, então aumentou a despesa, né? Aumentou a dívida, vamos dizer assim. Mas não é disso que se trata, gente. Infelizmente não é disso que se trata. Então, é desvio de recurso público diretamente para o sistema financeiro. Zélia, por fim, a situação das pensões atualmente, bom, até 2019, até a emenda constitucional do governo Bolsonaro, a pensão era assim, você falecia, deixava uma pensão correspondente a 100% da sua remuneração, que era dividido entre os dependentes, a pensionista ou o pensionista e os filhos em menor idade. À medida que esses filhos em menor idade fossem alcançando a maior idade, eles iam deixando de receber a pensão e o valor deles voltava para os pensionistas remanescentes. De tal modo que, ao final, quando ficava um só pensionista, a mulher ou o homem, continuava recebendo 100% da pensão, né? A partir de 2019, isso mudou completamente. Hoje a pensão ela é calculada com base em 50% por uma cota familiar. Então, o sujeito ganhava 10 mil reais. De cara, a pensão vai ser 50%. E mais 10% para cada dependente, até o limite de 100%. Então, se eu tenho lá 5 dependentes, a esposa e 4 filhos, eu vou ter os 100% lá da pensão naquele primeiro momento. O filho atingiu a maioridade, a parte dele agora desaparece. Não se converte para quem sobreviveu.
e vai desaparecendo todos os filhos, de modo que no final, quando fica só um pensionista, é 60%. Por quê? Porque é uma cota familiar de 50 mais uma cota de 10. Então a pensão hoje, normalmente, sobretudo para quem tem idade mais avançada e não tem filho em menor idade, a pensão hoje corresponde a 60%. E isso eu estou falando da forma de calcular a pensão. Mas ela não é exatamente 60%, porque ela é 60% da média. Da média. Se eu falei que a média da remuneração da gente costuma estar na metade da vida, então a pensão é 50%, 60% de 50% a 30%. Sinto muito, isso foi o governo Bolsonaro. Obrigado, minha gente. E bom trabalho para vocês aí à tarde.